Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel, uma boa tarde para vocês. Passando aqui para passar mais um pouquinho de informações sobre a semana do Corinthians, a semana que inicia hoje, com as atividades depois da representação do sábado no CT Joaquim Grava, quando o Corinthians voltará, as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, já que a sua próxima partida, ou a próxima partida do campeonato para ele é dia 13 de julho, na nossa Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Meu vizinho aqui, Red Bull Bragantino. Jogaremos contra ele, jogo difícil, né? Vamos ver como é que vai voltar a equipe. Vi uma conversa hoje da preparação física, fazendo um trabalho de transição. Bom, isso eu conheço mais ou menos porque conheço até bem, né, em função de que meu trabalho foi durante muito tempo a preparação física, essa é a minha formação profissional. Então eu entendo que esteja sendo feito agora no monociclo, ou seja, o pessoal saiu de férias, você sai com uma cartilha, você sai, né, com todos os cuidados, apesar das suas férias, de cuidar da parte física também, que é fundamental. Isso deve ter sido feito pelos atletas, então esperamos que, né, o departamento médico também está zerado. O Celso Rezende, que hoje é o preparador físico do Corinthians, o chefe da preparação física, informou isso, que o time tá num processo legal, porque não tem ninguém machucado, à exceção do Yuri Alberto, que hoje foi até surpresa, voltou para o campo hoje, fazendo atividade física. Existe alguma certa limitação para isso, mas já está fazendo a transição, já está correndo no campo, possivelmente vai trabalhar com bola. E existe até uma possibilidade, remota, mas ainda existe a possibilidade dele jogar contra o próprio Bragantino, porque dizem que o Yuri Alberto ele tem aquela coisa amiga do Wolverine, ele consegue se recuperar rapidamente e consegue voltar antes do tempo. E pelo menos essa é a expectativa pelo que foi passado tanto pelo fisiologista como preparador físico, de que o Roberto sim pode estar presente na partida de volta. Vamos precisar muito do Yuri Alberto, né, contra o Bragantino. Existe também uma preocupação muito grande, né? O assédio que agora vai começar, vai terminar o Mundial de Clubes, abre a janela da Europa. Ele já teve várias propostas, já, né, várias tentativas aí de contratação desse jogador. A última foi recusada pelo Corinthians de 190 milhões de reais, já que o Corinthians só tem 50% dos direitos federativos, outra metade pertence ao Zenit da Rússia. Então o Corinthians ficaria apenas com 95 milhões de reais desse dinheiro. Sim, o Corinthians precisa de dinheiro, e muito dinheiro, mas eu acho que é um jogador que ainda pode render um pouco mais, pode ter um mercado um pouquinho mais valorizado lá para frente. E vamos ver o que a diretoria consegue, né? Se consegue contornar todo esse assédio e manter o jogador no elenco, pelo menos numa conversa informal dele com alguns torcedores no aeroporto. Ele disse que permaneceria no Corinthians pelo menos até o final do ano. Essa é a nossa expectativa. E vamos ver, depois de todo esse processo político, se o Corinthians realmente consegue se organizar, ter uma programação profissional para reforçar o teu elenco. O Corinthians que está atrás de um goleiro, para ser reserva, né? Eles consideram que o Matheus Donelli, apesar de algumas oportunidades de ser goleiro da seleção da base, em alguns momentos foi bem, em outros não. Não passa total confiança ainda, precisa de mais minutagens. Então está tentando contratar um goleiro aí, pesquisando no mercado. Nada ainda oficial, né? Apenas oficioso, mas existe sim essa procura. Eu faria diferente, eu tentaria dar aí, quem sabe, dar uma oportunidade para o Felipe Longo, que é um goleiro, terceiro goleiro, é um goleiro que ainda não teve oportunidades, é um goleiro também de boa estatura. É testar esses goleiros, gente. Também fui goleiro agora da seleção sub-20, né? Pertenceu à seleção também. Então acho que temos alguns jogadores que podem sim dar um resultado melhor, desde que tenham oportunidades, desde que seja trabalhado da melhor maneira possível para dar um retorno técnico para o Corinthians. Então, como eu disse, praticamente o time voltando hoje. Vamos ver se nós podemos contar com o nosso time principal para a partida do retornos do Rodrigo Garro, do próprio Memphis Depay, depois de todo esse problema que teve financeiro, que isso de fato tenha sido resolvido e que ele se anime a jogar novamente, né, já que, né, talvez o decréscimo dele tenha sido em função de tudo isso que aconteceu aí na parte financeira. Esperamos que isso seja resolvido da melhor maneira possível, porque você precisa desses jogadores. Esses jogadores, ele acrescenta muito tecnicamente para o time, então é um jogador que a gente conta para o restante da temporada. Bom, de contar com esses jogadores, nós temos também hoje uma pendência, né? Nós tivemos a rescisão do contrato do próprio jogador Igor Coronado. Na sexta-feira ele acertou isso com a diretoria corintiana.
apareceu lá no CT Joaquim Grava para ser despedido do pessoal, cobrava uma dívida aí de 10 milhões referentes a salários atrasados, acho que direitos de imagem, não sei muito bem o montante, né, do que significava esses 8 milhões, e também o dinheiro para o seu agente, e mediante a isso ele resolveu rescindir, viu que não tinha espaço dentro do próprio time. É um jogador que, apesar de tecnicamente ser um jogador muito bom, um salário muito alto, mas que não entregou tudo aquilo que se precisava dele, também problemas clínicos, problemas físicos que ele teve, não conseguiu se firmar no time e acabou, né, perdendo espaço. Provavelmente o Dorival Júnior não o utilizaria mais, ou pelo menos como primeira opção, já que ele seria um jogador que poderia revezar essa função com o Garro, mas dentro da mentalidade do treinador ele não optou. O jogador acabou começou perdendo espaço e daí voltar novamente lá para o mundo árabe. Então é um jogador que nós não podemos contar. O que significa isso? Perdemos uma qualidade técnica, perdemos uma possibilidade de uma outra estrutura de jogo dentro de um contexto do futebol. Então eu estava pensando aqui, né? Nós temos alguns jogadores na base, temos o Dieguinho, tem 17 anos esse jogador, se não me engano já tem dos profissionais, deve ter entrou contra o Grêmio na última partida que nós fizemos, antes das férias agora dos jogadores, antes do Mundial de Clubes. E é um jogador muito bom, um jogador de 17 anos, jogador técnico, jogador habilidoso, jogador veloz. Então nós estamos sendo jogadores com essas características. Por que não começar a trabalhar com esse menino? Por que não começar a colocar ele de vez em quando para jogar? A mesma coisa pode ser feita com o Kaique, um jogador de beirada que nós não temos, de velocidade, um jogador que já está há muito tempo treinando no time profissional, entrou também muito bem contra o Grêmio. Eu acho que são jogadores que podem ser vistos sim para um futuro, né, para um futuro muito próximo, entregar alguma coisa técnica para nós, já que estamos pensando também no dia 30 de julho e no dia 7 de agosto, nós temos o confronto contra o Palmeiras, nosso maior rival pela Copa do Brasil. Seria interessante buscarmos algumas alternativas e algumas possibilidades. Também se fala muito de um goleiro, né? O Corinthians procurando um goleiro no mercado, goleiro de titular assim, que você conta mesmo com o jogador, é o Hugo Souza. Mas o Hugo Souza de repente se machuca, de repente é suspenso. Infelizmente o Matheus Donelli, apesar de ser um goleiro promissor, um bom goleiro, não conseguiu se destacar, não conseguiu se firmar, teve muitos altos e baixos, principalmente em jogos importantes, ele acabou declinando um pouco e pode ser que o Corinthians, né, pense em uma outra possibilidade. Mas por que também não dar uma oportunidade para o Felipe Longo? O Felipe Longo, que é um goleiro promissor, um goleiro também de seleção, ainda não teve a sua oportunidade, mas de repente seria uma grande alternativa para termos mais uma possibilidade. Ou seja, o Dorival olhando para a base, ele que fez tão bem isso nos outros times pelo qual passou, somente o Santos naquela época, quando ele surge lá em 2010, 2011, quando ele surge, né, com aqueles jogadores fantásticos que apareceram naquele momento e montou um time muito ofensivo, um time muito bom tecnicamente. Eu acho que ele poderia começar a olhar, né, para a nossa base. Nós contratamos aí mais de 100 jogadores para a base, então seria interessante sim buscar dentro do nosso time, do nosso elenco ali, jogadores que possam vir para o profissional e começar aí a trilhar o seu caminho. Essa é a ideia. Afinal de contas, é para isso que serve a base, não só para o retorno, né, retorno financeiro, mas principalmente para o retorno técnico. Essa é a primeira função que nós precisamos. Jogadores que venham, que conquistem títulos, né, que nos classifiquem, avance nas fases aí de Copas, onde o retorno financeiro é muito importante. E depois sim, depois de um certo tempo, sim, fazer dinheiro, é bom para o jogador, é bom para o Corinthians. Corinthians sanando as suas dívidas, Corinthians trabalhando profissionalmente, que é uma coisa que nós não temos visto há muito tempo, que isso se concretize dentro dessas possibilidades que nós temos dentro da nossa casa. Outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, hoje é dia 30 de junho de 2025, uma segunda-feira, eu queria dizer uma coisa para vocês, dia 30 de junho de 1918, 30 de junho de 1918, ou seja, há 107 anos atrás, o Corinthians fazia uma partida maravilhosa, jogando no seu campo, no campo do Floresta, seu novo campo, né, o campo que ele foi jogar, ali no campo da Ponte Grande. Ele ganha de 7-0 do Minas Gerais. Mas por que essa vitória é importante contra o Minas Gerais? Quem é o Minas Gerais, né?
O Minas Gerais é aquele time que sempre recusou entregar jogadores para o Corinthians, que fez uma campanha enorme para que aquele time não pudesse jogar junto com os demais, cheirando graxa, aquele preconceito todo. O Minas Gerais, que nós jogamos contra eles para fazer aquele playoff em 1913, jogamos contra eles, ganhamos de 1-0, e contra o São Paulo do Bexiga ganhando de 4-0, quando nós ganhamos sim o direito de participar do primeiro campeonato de 1913. O Minas Gerais, que não tem nada a ver com o nome do estado, tá, gente? Esse nome foi dado a esse time porque foi o primeiro navio de guerra, né, que nós tínhamos aí, o primeiro porta-aviões que nós tínhamos ancorado lá no estado da Guanabara ainda. Então foi em homenagem àquele navio que foi montado o time do Minas Gerais, extinto, não existe mais, mas foi o time que, né, que nos tentou impedir o surgimento e o crescimento do Corinthians, não teve jeito. O Corinthians venceu por 7-0 essa partida no dia 30 de junho de 1918, lá no campo da Ponte Grande, com 3 gols de Bororó, 3 gols de Neco e 1 gol de Benedito. E o Corinthians jogou, eu marquei aqui, ó, a escalação do time foi Casemiro do Amaral, goleiro, Nando César Nunes, você vê, começou lá na frente, foi jogar no meio de campo, agora já era zagueiro. O Ravatini, Ciasca também. O meio de campo jogando com Amilcar Américo, que veio do União da Lapa, o Amilcar que veio lá do Botafogo do Tamanduateí, e Benedito, na frente Bororó, Basílio e o Neco. Então é isso que eu queria passar para vocês, essas informações, atualização do Corinthians, né, nessa parte agora da volta das férias, jogadores voltando novamente às suas atividades. Falar um pouquinho dessa curiosidade aqui, que foi essa vitória por 7-0 no dia 30 de junho de 1918, Corinthians 7, Minas Gerais 0. Então é isso, gente, um abraço a todos vocês. Gente, já deixa aí o seu like, por favor. E se você não é inscrito no canal, tá vendo esse boletim agora, se inscreva no canal Legado da Fiel, nós temos muitas coisas sobre a história corintiana que vocês vão gostar e vão aprender bastante, tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E como eu sempre digo no final dos episódios, eternamente vai Corinthians e fiquem com Deus.